Olá, pessoal, tudo certo? Bom, bem-vindos ao Jornada com Livros. Vamos conversar hoje sobre um livro chamado Nada Pode Me Ferir, tá? A ideia aqui do canal é fazer um breve resumo, às vezes com spoiler, sem spoiler. Eu acho que esse vai ter um pouco de spoiler. Gostei bastante. Deixa eu mostrar a capa para vocês. É o livro do David Goggins. Nada pode me ferir. Então, ele é um livro relativamente recente. Ele está no mundo da autoajuda, tá? Mas ele conta a jornada do David Goggins na carreira militar dele, né? Então, primeiramente, relata toda a infância que ele teve lá nos Estados Unidos, com um pai muito trouxa, né? Muito FDP, né? Aquele tipo de pai que faz o caos total. E relata primeiramente isso, né? Que ele teve dificuldade financeira pós-término do casamento da mãe dele com o pai, que ele escolheu ficar com a mãe. E também com a questão do bullying, né? E dos preconceitos que ele passou sendo afrodescendente lá nos Estados Unidos, sendo um dos poucos, né? Nos ambientes que ele estava. Então, conta bastante essa jornada inicial dele. E em certo momento ele já está casado com a primeira esposa e ele trabalha como detetizador, né? E dá um problema lá, aparece um monte de barato, um monte de bicho, e ele dá o estalo, tipo, não quero essa vida pra mim, né? E vê um documentário, algo relacionado a Forças Armadas SEAL, que é um departamento lá dos Estados Unidos, que são bastante exigentes da parte física, né? E ele tenta se inscrever. Eu acredito que ele já tinha passado pela parte de só ser militar. Eu não recordo bem disso. Mas ele quer entrar para esse departamento. E para isso ele tem que perder muitos quilos, porque ele estava gigante, sabe? Aquela coisa do cara casado e, enfim, né? Ele já estava com cento e poucos quilos, tinha que perder, eu acho que 38, uma coisa assim, em 3 meses. Ou 48 em 3 meses, sei que era muita coisa. E ele dá esse estalo, consegue uma pré-admissão, vamos dizer assim, né? E corre atrás para emagrecer, para entrar em forma, para conseguir fazer exercício, para nadar, para todas essas funções que são exigidas lá na Semana Infernal. Então ele passa 3 vezes por essa tal da Semana Infernal, que a gente acompanha lendo, que realmente só lendo já, já se sente, né, como é difícil. E, enfim, ele consegue passar, a gente acompanha tudo isso, que é o mais legal do livro. E entra para essas forças armadas, se destaca, né, devido ao condicionamento físico dele. Ele galgueia outras questões lá dentro. Ele também participa do Rangers depois de um tempo, mas entre esses meio tempo ele descobre a corrida, as outras maratonas, que ele faz 160 quilômetros em menos de 24 horas, umas coisas bizarras. E, enfim, é muito bom para quem tá nessa jornada de corrida, de academia, de
condicionamento físico, de tentar ser melhor nessa parte, lê esse livro, porque a gente se sente muito inspirada, tá? Ele, no final, ele também consegue ganhar, né? Mas eu não sei se ainda é vigente, a questão do Guinness Book para fazer barra, aquele que tu te levanta, assim. Então ele tenta 2 vezes, não consegue, na terceira ele consegue. E é muito interessante que ele pensa todas as coisas que deram certo nessas 2 vezes. Para fazer a terceira, ele fala isso. Eu fiz uma lista de todas as coisas que deram certo. E o método que ele usa para atingir o objetivo dele é super aplicável, assim. Por isso que eu digo que é um livro de autoajuda, que ele também tem exercícios, vamos dizer assim, no meio do livro para te fazer, acompanhando a tua melhoria de vida, vamos dizer assim. Tem o pote do biscoito, que é interessante, né? Que fala sobre as tuas conquistas. Tu coloca num caderno, num livro, todas as coisas que tu já conquistou. E quando tu precisar conquistar algo de novo, a mais, tu vai lá e tem isso bem em mente. Tipo, eu já passei por isso, então é óbvio que eu vou conseguir passar por outras coisas, então ele usa essa metodologia e, resumidamente, eu vou dar um spoiler do final, que ele sempre correndo, sempre fazendo muito exercício, sendo uma força física bastante de musculatura, né? E no final ele fica todo travado, né? A gente fala assim aqui no Brasil. Ele não consegue mais correr porque ele ficou todo travado. E ele relata no final que é muito importante a questão do alongamento para essas pessoas que têm essas questões físicas, assim. Tu vê os brutamontes, tu for ver, né, eles mal caminham, assim, é muito estranho, né? Esse pessoal que é gigantão, né? Parece que eles respiram mal também. E no final ele fala que ele começou a se alongar devido a um cara que ele tinha conhecido anos atrás, não tinha dado bola, e ele consegue melhorar muito a saúde dele após começar a fazer longos alongamentos. Ficou redundante, mas é isso. Então, é bem legal acompanhar a jornada dele, eu super indico. Acho que eu queria ler um livro tipo esse, só que escrito por uma mulher. Porque acontece, eu super entendo toda a jornada dele, mas a mulher tem diversas nuances, assim, sabe? E eu não conheço nenhum livro. Se alguém conhecer, por favor, coloque nos comentários. Vou gostar de ler. Porque, enfim, tu pode ficar sendo pessoa física, sendo mulher? Pode. Quanto isso vai te tornar melhor na vida? Não sei. Com certeza, exercício é a top 3 das coisas importantes da vida? Sim. Mas é diferente para homem e para mulher. A gente não vai ficar super bombadona e isso vai afetar a nossa saúde mental dessa forma. Eu acho que não sei. Talvez. Enfim. Gostei bastante, tá? Ele é um livro maiorzão, assim, é 300 e poucas páginas. Super recomendo. E é interessante fazer exercícios também que ele manda fazer. Não esqueça, então, dos alongamentos, que é a grande verdade do livro. Se alongar é necessário, mesmo que isso seja
aqueles caras muito bombadão, entendeu? Então é isso, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.